Boa noite com Maria. Receba o beijo de Nossa Senhora antes de dormir. Se você aspira à libertação espiritual, o primeiro passo é se reconhecer como criatura e, desta forma, olhar para si mesmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-nos, São José. A ti o que te compete. Mensagem para o dia 21 de março. Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece. Isaías capítulo 40, versículos 6 e seguintes. Meu filho amado, ao cair da noite quero que penses sobre a virtude da paciência. Muitas vezes te sentes impaciente e ansioso pelas coisas que ainda não aconteceram. Mas quero que saibas que a impaciência é uma virtude. Perdão, mas quero que saibas que a paciência é uma virtude que nos aproxima de Deus. A paciência nos ensina a confiar no tempo de Deus, sabendo que Ele age em nossa vida no momento certo. Jesus foi paciente em sua missão, confiando sempre no Pai. Meu filhinho, eu te convido a praticar a paciência, principalmente nos momentos de espera e dificuldades. Não deixes que a impaciência tome conta do teu coração, mas confia que Deus está trabalhando em tua vida, mesmo quando as respostas não chegam imediatamente. A paciência é um sinal de confiança em Deus. Neste momento de descanso, entrega a Deus suas ansiedades e pede a Ele a graça de ser paciente. Que em todo momento de espera aprendas a confiar no plano divino para a tua vida. Palavra-chave: confiança. Você estranhou que a palavra-chave de hoje é confiança, mesmo tendo falado tanto de paciência? Pois é. Às vezes a gente não entende que a paciência, sendo uma virtude que nós temos que exercitar, ela vem depois. Ela vem depois que a gente conhece, depois que a gente entende, depois que a gente confia. Eu lembro que quando eu dava aula, muitas pessoas comentavam comigo, e ainda às vezes é frequente eu ouvir isso, mas muito mais lá naquela época, eu ouvia das mães, que para ser professor tem que ter paciência. E aquilo sempre me incomodava. Ah, mas não é paciência, porque eu desenvolvi um bom trabalho, não é soberba da minha parte, eu sabia como, eu olho para trás e vejo como que eu assumia a turma e como que eu entregava a turma. Então, sim, eu fazia um bom trabalho, as crianças desenvolviam, né? Mas paciência não era a palavra, aquilo me incomodava. E eu confesso para vocês que muitas vezes eu não entendia muito. Mas por que que isso me incomoda e eu não sei responder a isso? Não que eu tivesse que responder para as pessoas, para os pais que falavam isso comigo, mas para mim mesma eu precisava de uma resposta. Foi com o tempo que eu vi algo que, na verdade, é óbvio, só que passa desapercebido. O que que faz um professor trabalhar calmamente, no ritmo,
às vezes no ritmo dos alunos, às vezes puxando um pouquinho mais, às vezes empurrando essa turma para ir para frente, motivando e buscando atividades diferentes e tudo mais. O Por que que isso acontece? E aparentemente é paciência. Não é paciência, é conhecimento. O professor que tem conhecimento, ele vai saber identificar onde essa turma está no conhecimento, na aprendizagem, e através de técnicas adequadas, vai conduzir. Se você sabe, se imagine, professor, um instante. Você sabe que você assumiu uma turma que não está alfabetizada. Você vai passar um texto no quadro e vai pedir para que eles leiam, ou vai entregar uma folha com um texto impresso e pedir para que eles leiam. E pior, vai ficar bravo porque eles não conseguem ler? Não, porque você sabe que aquela turma não está alfabetizada. Então não é hora de texto. Você vai trabalhar ali o inicial, né, que são as letras, as famílias silábicas, o som de cada letra, as junções das consoantes com as vogais, e assim vamos nesse processo. Sabe-se então o caminho a percorrer. Adianta ficar bravo? Adianta ficar impaciente? Não. Não, porque tem um processo e quem conhece o processo não pode ficar ansioso. Por mais que queira ver logo a turma lendo e resolvendo situações, problemas e tudo mais, mas essa ansiedade de chegar, sabe que é lá no final do ano, não é agora, não é semana que vem, não é no mês que vem. Tem um processo nessa aprendizagem. E nós, quando não entendemos a situação, nós podemos ficar impacientes. Vamos supor que nesse momento você sinta vontade de comer um bolo que há muito tempo você não faz. Ou no caso dos homens, que muitas vezes não fazem, mas vai pedir para a esposa, né? Então você quer um bolo. O que que você precisa? Se é aquele bolo receita de família, olhar no armário, ver se tem os ingredientes, imaginar se esse gás vai dar, né? Se não está aí nos dias de acabar. Mas tem o processo, separar os ingredientes, fazer as misturas adequadas. Tem uns que pedem para bater a clara em neve primeiro, outros não, joga tudo dentro do liquidificador, que maravilha, essas receitas mais práticas, né? Leva no forno pelo menos 35 minutos para esse bolo assar. Vai reunir os ingredientes, vai seguir a receita. Isso se lembrar a receita de cabeça, não tiver que procurar esse caderno de receitas ainda, né? Tem um processo. Por mais que você queira, você lembra do bolo, você saliva de vontade do tal do bolo, mas você sabe que não é num estalar de dedos. E isso, por mais que você queira sentir o gostinho daquele bolo, que você se lembrou de repente, você sabe que não é de uma hora para outra. Ele tem um tempo de preparo. E aí você se acalma, você sabe disso. Você faz ali com o bolo com uma dose saudável de ansiedade. Mas não é aquela ansiedade que te deixa inquieto, que te deixa sem saber o que falar, o que fazer. Não é essa ansiedade. Uma dose de ansiedade é tranquilo, é saudável. Por quê? É sinal que nós queremos algo e nós queremos contemplar, nós queremos ver, nós queremos perceber, nós queremos sentir, mas entendendo que não é nesse minuto, é daqui a pouco e tudo bem. Então, aquela ansiedade gostosa, beleza.
Agora, aquela ansiedade que me tira de mim mesma, que me deixa nervosa, que me deixa agitada, que me embaralha os pensamentos, essa é prejudicial para mim e para os coitados que tiver à minha volta, né? Então, a paciência, ela é uma virtude muito necessária, mas ela virá de acordo com o conhecimento. E por isso, a palavra-chave de hoje, ela é confiança. Quem é que é o Senhor das nossas vidas? Quem é que vai determinar a hora e o momento nas nossas vidas? Quem é que quer o melhor para nós? Melhor, ele quer o meu melhor muito mais do que eu mesma, porque eu posso me iludir com um melhorzinho qualquer e ele sabe qual é o melhor realmente para minha vida. E quando eu sei que eu, sendo a criatura, que sim, batizados somos filhos de Deus, que eu sou a criatura e ele o Criador, que eu estou aqui, mas quem faz é ele, quem abençoa é ele, quem prepara é ele. Aí eu sei qual que é a minha parte nessa história, qual que é o meu papel nessa história. Aí eu vou aceitar mais tranquilamente. Deus não me deu o que eu pedi, porque não é hora. Deus permite que eu viva essa situação, porque em meio a essa situação Deus vai tirar o bem maior. Em meio a essa situação Deus vai me ensinar uma lição que eu, cabeça dura que sou, ainda não aprendi. É a confiança em Deus. Primeiro, nós sabemos quem é Deus. Segundo, nós reconhecemos que Ele é Deus na minha vida. Porque às vezes parece que a gente sabe que Ele é Deus, mas parece que Ele é Deus lá longe, né? Eu tenho que reconhecer o tempo todo, Ele é Deus na minha vida. Eu preciso reconhecer isso diariamente. Ele é Deus na minha vida. Ele é Senhor da minha vida. Ele é Senhor do meu passado, do meu presente e do meu futuro. Por que é que quando Nossa Senhora recebe a visita do anjo, por mais que ela, tá, mas tudo bem, eu vou engravidar, né? Mas como que é isso? Ela só perguntou assim, só para se inteirar do assunto. Ela não falou, tá doido, anjo? Ah, onde você tá com a cabeça? Veio lá do céu, bateu a cabeça em alguma nuvem aí? Não, ela não falou isso. Ela calmamente, tá, se é isso que Deus quer, porque ela reconhecendo Deus, sendo Deus na vida dela, ela não se agitou. São José, gente, no primeiro momento José pensou, nossa, mas Maria está grávida? Ele até pensou, falou, tá, não é meu e, né, o que que eu faço agora? Não quero o mal dela, não quero que ela seja apedrejada, mas, né, tem alguma coisa aí, né, estranha. Mas mesmo ele não entendendo, ele preservava ela, porque ele sabia quem ela era. Uma mulher de virtudes, uma mulher honrada, uma mulher temente a Deus. E ele não desejou o mal a ela, porque naquela época, ai da mulher que engravidasse antes do casamento, ai da mulher que engravidasse e o homem dissesse não é meu. Então, claro que São José teve ali todos esses cuidados, mas sim, num primeiro momento, uma estranheza, era humano. Mas ele orou, ele pediu a Deus um direcionamento, ele colocou a Deus, para Deus, a, tudo que ele estava sentindo, aquele misto de sentimentos, adormeceu. Quem está com ansiedade adormece?
Se fosse eu e você, a gente não ia passar a noite em claro andando de um lado para o outro querendo resolver a situação? Não. São José dormiu. Ele estranhou, mas também não se inquietou como nós aqui, réis mortais, faríamos diante de tantas situações bem menores. O anjo veio em sonho com ele. O filho é seu, José. O filho é de Deus, mas você vai criar esse menino e vai dar o nome dele. E quem dá nome é pai. O que ele fez, gente? Ele acordou e foi encontrar com Nossa Senhora. Porque está tudo resolvido. Ah, então é isso. Só isso, então tá bom. E que homem, pelo amor, hein? Que homem. Deus falou com ele nos sonhos, né? O anjo falou com ele, né? Deus falou com ele através de um anjo no sonho dele. Ele acordou, não ficou pensando naquele sonho, levanta e faz. No sonho, o anjo aparece de novo, fala, José, pega a mulher e a criança e foge. O que ele faz? O que a Bíblia nos conta? Ele levantou e foi conversar com a esposa e falou, ó, Maria, eu tive um sonho meio estranho, o que você acha? A gente aposta no sonho ou a gente paga para ver? Não, acordou e só comunicou a ela. Maria, vamos embora. Simples assim. Já pensou se a gente tivesse essa simplicidade de São José para acatar as coisas que Deus quer na nossa vida? Seria muito melhor, né? A palavra-chave de hoje é confiança. Como que nós vamos confiar em Deus? Conhecendo Ele. Conhecendo as histórias de tantas pessoas que hoje povoam o céu, que confiaram totalmente em Deus e entregaram suas vidas. Conhecendo a vida dos santos, tendo vida de oração, tendo a preocupação de ter essa intimidade com Deus. Quando você acorda, antes de sair da sua cama, você se lembra de pelo menos o sinal da cruz você traçar sobre o seu corpo? Se você ainda não faz isso, se inquiete com essa minha fala até que você consiga. Acordou, faz o sinal da cruz antes de sair da sua cama. Tenhamos esse costume de estar sempre falando com Deus, de estar sempre conversando com Deus. Se a gente pegar uma intimidade com Deus, nós iremos confiar nele. Iremos confiar a ponto de saber esperar, de reconhecer que Ele sabe os tempos de todas as coisas, que Ele sabe quando é que eu posso ou não esperar. E a gente não sabe esperar por sinal de imaturidade. Eu, Adélia, não sou um poço de paciência, mas eu reconheço que quando a gente tem confiança, a gente fica mais tranquilo. Quando a gente conhece o processo, a gente fica mais tranquilo. Quando a gente sabe que se Deus está permitindo que essa lição volte em nossa vida, é porque eu não aprendi ainda o que Deus quer que eu aprenda. Talvez não em profundidade, talvez eu aprendi, mas de um modo muito superficial. Porque falar que eu sou cristã é muito fácil. Agora, seguir verdadeiramente a Cristo e obedecer verdadeiramente a Deus já não é tão simples assim, né? Mas nós vamos tentando, insistindo, persistindo e caminhando. Esse é o caminho da fé, sem desistir, sem desanimar. Caiu, levanta. Não tem problema. Para de ficar olhando para o chão, levanta. Levanta porque nós temos muito o que andar. Andar nesse caminho de confiança, que primeiramente é um caminho de conhecimento. Vamos reconhecer que Deus nos ama, Deus sabe o melhor e Deus
sabe o momento. Reviva, re... a palavra fugiu, mas visite o seu passado. Quantas vezes Deus agiu no momento exato na sua vida? Não foi nem antes nem depois. Foi no momento oportuno para que houvesse um aprendizado, para que houvesse um livramento, para que houvesse uma conversão em alguém da família. Deus sabe o que faz. Confia. A palavra-chave é confiança. Que a mãe nos ensine a nos abrirmos a Deus e nos abrindo a Ele, possamos cada dia mais confiar nesse Deus. Para que a gente deixe essas impaciências para aqueles que não conhecem a Deus, para aqueles que não sabem do amor da mãe. Nós sabemos o quanto ela nos ama. Nós sabemos o quanto Jesus nos quer junto dele no céu. Nós sabemos que nós temos um anjo da guarda a nosso favor. Nós sabemos que o Espírito Santo derrama dons e graças na vida daqueles que pedem. Sabendo tantas coisas, como que a gente pode ficar impaciente? Boa noite, dorme com os anjos. A mãe te ama.